graça, eu quero ao céu voar. Meus pecados são grandes e culpado sou, mas o seu sangue me limpo e para a pátria vou. Qual filho de seu lar saudoso eu quero ir. Qual passarinho para o ninho eu quero ao céu subir. Sua vida ao mundo é certa quando não o sei, mas ele me achará alerta e para o céu irei. Graça e paz, irmãos, boa noite. Nós chegamos agora no momento da reflexão da palavra, né, onde nós tiramos esses minutinhos para refletir um pouco naquilo que Deus quer nos passar, aquilo que Ele nos ensina através das suas santas escrituras. E no dia de hoje, nós vamos refletir um pouquinho sobre o que nos diz Romanos 5, nós vamos ler dos versos 1 a 11. A minha versão é a NAA, mas os irmãos aí podem acompanhar com as Bíblias e as versões que têm em suas casas. E Romanos 5, de 1 a 11 diz: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a essa graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa alguém talvez tenha coragem de morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estamos já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. Amém. Romanos é um livro muito rico, né? Assim como toda a Bíblia, nos traz vários ensinamentos, né? E se nós lermos alguns capítulos, né, para trás, alguns capítulos anteriores, nós vamos ver que Paulo, o escritor, né, da carta aos Romanos, ele nos ensina, né, na verdade ele prova duas teses, né, até chegar nesse assunto. Né? Primeiro ele vai falar a necessidade da justificação, né, e o meio da justificação, né? Como nós obtemos a justificação e por meio de quem nós somos justificados. E depois dele falar todos esses dois pontos, ele passa a falar sobre os frutos da justificação, né? Os benefícios que emanam da justificação, né? Ele vai falar o que é que tem
aquelas pessoas que foram justificadas por Jesus Cristo, né, e foram salvas por ele. E ele começa falando aqui nesse texto sobre a paz que as pessoas que foram justificadas possuem com Deus. Ele fala isso no versículo 1. Olha o que ele diz. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele fala que aquelas pessoas que foram justificadas, né, mediante a fé, possuem paz com Deus, né? E a paz com Deus que Paulo fala aqui, né, é uma bênção que está ligada ao passado, ou seja, trata-se de algo que já aconteceu. Ela vem de um acontecimento passado, né? E muitas pessoas pensam que a paz com Deus é um sentimento, né? É uma questão de você, de uma forma de se sentir, mas não. É a paz com Deus, né? Ela é mais ligada ao relacionamento, né? A um relacionamento com Deus, né? É a paz que nós sentimos por sermos reconciliados com Deus. Quando nós somos justificados e salvos por Deus, nós somos reconciliados, né? E por isso nós temos paz com Deus, né? Por intermédio do sacrifício de Jesus ali na cruz, né? As barreiras que nos separavam de Deus, elas foram quebradas, né? E esse fato nos traz paz com Deus, né? E essa paz com Deus, ela significa que a ira de Deus, ela não mais nos ameaça, né? Porque nós somos aceitos em Cristo. E o fato de nós sermos aceitos em Cristo produz em nós que somos salvos paz com Deus. E essa paz que nós sentimos, ela não advém dos nossos próprios esforços, né? Não é o homem que obtém por si só e por seu mérito a paz com Deus, né? Mas veio através da morte de Cristo. É a morte de Cristo que faz com que o homem possua, tenha dentro de si essa paz com Deus, né? Porque nós, a partir do momento que nós somos justificados e que nós somos salvos por Jesus Cristo, nós não somos mais inimigos de Deus, né? Nós temos uma paz que é vinda da morte de Cristo e que nos proporciona esse relacionamento com Deus. E esse relacionamento com Deus produz em nossos corações paz. E depois da paz, Paulo vai falar que nós temos também acesso à graça, que além de nós termos paz com Deus, nós também temos acesso à graça. Olha o que diz o verso 2. Pelo qual obtivemos também acesso pela fé a essa graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então, aquelas pessoas que um dia foram justificadas por Jesus, elas não têm apenas, né, como se fosse pouco, né, mas não têm unicamente a paz com Deus, mas ela também possui acesso ao próprio Deus, né? Por meio de Jesus Cristo, da morte de Jesus Cristo, hoje nós temos acesso livre a Deus e nós temos acesso à sua maravilhosa graça, né? E a palavra graça, ela dá uma ideia de permissão de você entrar na presença de alguém por meio de outra pessoa. E se nós formos ver, é justamente isso que Jesus fez, né? Foi por meio de Jesus que nós temos permissão para entrarmos na presença de Deus, na presença do Pai, mediante o favor de Jesus Cristo, né? É Ele que vai nos introduzir na presença de Deus, né? Ele abre aí as portas, né? E nos coloca na presença do Altíssimo. E quando essas portas se abrem, o que nós encontramos na pessoa de Cristo, da pessoa de Deus, é a graça, né? É a bondade de Deus, é a misericórdia de Deus, né? É o favor do Pai em nossas vidas. E quando nós chegamos ali, quando nós chegamos de fato na presença de Deus, nós encontramos segurança, né? Nós encontramos paz, nós encontramos misericórdia, porque a nossa relação com Deus, ela é contínua e ela é segura. Então, essa graça que nós temos, ela é segura e ela é contínua, porque ela é eterna, ela é para sempre. Quando Jesus morreu naquela cruz por nós, né, ele nos deu livre acesso ao Pai de maneira eterna.
E Paulo, ele continua falando o que aquelas pessoas que foram justificadas possuem dentro de si. Então nós vimos que nós temos paz com Deus, nós temos acesso à graça, mas nós também temos expectativa da glória. Ele fala isso no mesmo verso que ele fala do acesso à glória, né? Pelo qual obtivemos também acesso pela fé a essa graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então, aquelas pessoas que um dia foram salvas por Jesus, elas têm expectativa da glória, né? Quem for justificado não teme ao futuro, né? A morte não é algo que apavora a pessoa que é salvo. Claro que ninguém procura a morte, deseja a morte, né? Mas o fato de saber que um dia a morte irá nos alcançar não é algo que nos traz tristeza e preocupação, mas nos traz esperança, né? Nos traz expectativa, porque nós sabemos da glória que será no porvir, né? É o anseio que nós temos por aquilo que um dia virá após a morte, né? Que é estar na presença de Deus, né? Aquelas pessoas que foram justificadas, elas têm expectativa da glória de Deus, né? Existe um teólogo chamado John Stott, né? Acho que os irmãos todos conhecem, né? E um dos seus escritos, ele fala algo que chamou muito a minha atenção, e eu vou ler para os irmãos aqui. Ele fala que a esperança cristã, ou seja, a esperança daqueles que um dia foram salvos por Jesus, não é algo incerto como nossas esperanças comuns do dia a dia, mas uma expectativa jubilosa e confiante que se baseia nas promessas de Deus. E a promessa de Deus é que um dia nós estaremos morando nas mansões celestiais com Ele, né? Então é por isso que nós temos a expectativa do porvir, né? Porque chegará o dia em que nós veremos o Senhor face a face, né? E isso deve ser o anseio mais profundo, né, do nosso ser. E Paulo, ele também diz que aquelas pessoas que são justificadas, ou seja, aquelas pessoas que tiveram seus pecados perdoados por Jesus, elas possuem alegria no sofrimento. É estranho nós falarmos que nós nos alegramos no sofrimento, mas é isso que deve acontecer na vida de uma pessoa que é cristã, que foi salva por Jesus, né? Porque a justificação, ela não prepara o homem apenas para o céu, né? Mas ela também equipa o homem enquanto ele está aqui na terra, né? Enquanto nós vivemos aqui na terra, nós somos equipados também pela justificação de Deus, né? De Cristo. E nós sabemos que aqui na terra existe sim momentos de paz, de graça, de glória, mas também há momentos de tristeza, há momentos de dificuldades, as tribulações também chegam na nossa vida, né? E as tribulações, quando chegam na vida de um cristão, elas devem ser motivo de júbilo. Não que você fica feliz por estar passando pela dificuldade, né? Mas é saber que aquela dificuldade está sob o controle do nosso Deus. Saber que existe alguém que está cuidando de nós, mesmo mesmo quando passamos por momentos difíceis, né? Nós não nos alegramos apenas com a glória que vai vir, mas também com os sofrimentos que nos é proporcionado aqui na terra. Até porque nós sabemos que os sofrimentos, eles são pedagógicos, né? As tribulações nos ensinam. A própria palavra de Deus fala, né, que as tribulações produzem perseverança, a perseverança produz experiência e a experiência produz esperança. Então nós crescemos quando nós sofremos, né? E por isso também isso deve ser motivo, né, de alegria, né? Não murmurar contra Deus quando estiver passando por algum sofrimento, né? Porque a gente sabe que não existe acaso, né? Nós não cremos no acaso, né? Nós sabemos que nem um fio sequer do nosso cabelo ele pode ser tocado sem que o nosso Deus saiba e sem que nosso Deus permita e sem que haja um propósito. Então, em cada dificuldade, existe aí o propósito de Deus. Muitas vezes nós não sabemos, muitas vezes nós não entendemos, mas nós cremos que existe sim um propósito de Deus e que nada que Ele faz é ruim para as nossas vidas, né? Então, por isso, nós devemos nos alegrar. Nós sabemos que a nossa vida, né, a vida do cristão, ela
sofre muitas pressões, né? De todo lado, do diabo, das pessoas, do mundo, das nossas próprias fraquezas, mas o próprio Jesus deixou claro que nós devemos nos alegrar, ter ânimo nas tribulações, né? Porque aquele que venceu o mundo, aquele que é o Deus Todo-Poderoso, habita em nós. E isso é motivo de regozijo, isso é motivo de alegria em nossas vidas. O que nos traz para o próximo ponto que Paulo fala, né? Nos versos 5 ao 8. Ele fala que, ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa, alguém talvez tenha coragem para morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Então, a pessoa que é salva em Jesus, ela tem o amor de Deus derramado em sua vida por meio do Espírito Santo. Né? O amor de Deus é derramado na vida daquelas pessoas que foram justificadas por Cristo, né? E esse amor que Deus nos dá é um amor copioso, né? É um amor abundante, é um amor que ele não vem sob medidas, né? É um amor eterno e é um amor totalmente imerecido, né? A gente não merece esse amor de Deus. Paulo fala aqui que nós éramos fracos, nós éramos ímpios, nós éramos pecadores e nós éramos inimigos de Deus. Mas mesmo sendo todas essas coisas, o nosso Deus, mesmo assim, nos amou e entregou o seu Filho por nós. Então nós vemos que esse amor que vem de Deus, esse amor que vem de Cristo, não é um amor merecido, né? Foi um amor dado, foi um amor que foi nos dado graciosamente, né? Por meio das misericórdias de Deus, né? E esse amor, ele é provado ali na cruz, né? A prova mais eloquente do amor de Deus por nossas vidas foi ter enviado o seu Filho para morrer em nosso lugar, né? A morte de Cristo, ela ele não evidencia apenas o amor de Deus, né? Mas ele também nos mostra a natureza do amor de Deus, né? Um amor que é infinito, um amor que é eterno, um amor que é imerecido. Nós vemos que a morte de Jesus ali mostra que Deus nos amou, mas mostra também que ele nos amou com um amor puro, com um amor maravilhoso, um amor eterno e imerecido, né? Então nós temos isso em nossos corações, né? O amor de Deus foi derramado em nossas vidas ali, quando Jesus Cristo, através da sua morte e do seu sacrifício. Mas nós também, que somos salvos, nós temos a certeza da glorificação. Nós temos tudo isso que eu acabei de falar e ainda nós temos a certeza da glorificação. Paulo fala isso nos versos 9 até o 10, né? E se nós já fomos justificados, né, pelo sangue de Cristo, nós com certeza já fomos salvos também, né? E nós com certeza também estamos livres aí da ira de Deus no dia do juízo final, né? Aquelas pessoas cujas as transgressões foram perdoadas e foram imputadas a Cristo, receberam aí em sua conta a certeza da glorificação. Se nós somos justificados, então nós somos salvos, e se salvos, nós temos a certeza da nossa glorificação, né? Aos que Deus justifica, a esses ele também glorifica e a salvação é garantida. Isso é motivo de alegria porque nós sabemos que a glorificação é eterna, porque a salvação é uma certeza que nós temos, né? A partir do momento em que nós cremos em Jesus, nós temos a certeza da nossa salvação. E uma vez salvo, para sempre salvos. E chegando já ao fim, né, nós temos alegria em Deus também. Além de nós temos a certeza da glorificação, nós temos alegria em Deus. Nós vimos que nós temos paz com Deus, mas além de paz com Deus, nós também temos alegria em Deus, né? Se nós lermos o verso 11, é isso que Paulo fala, né? Que nós temos alegria no nosso Deus, né? E de todas as alegrias que nós temos nessa vida, que nós passamos, nenhuma delas deve exceder a nossa alegria
em Deus, né? Porque Deus é o nosso maior deleite, né? E nós sabemos que só nele a plenitude da alegria, né? E nós nos alegramos em Deus porque nós sabemos que o nosso Deus é bom, que ele morreu por nós, que foi por meio dele que nós alcançamos a salvação e que nós iremos nos glorificar, né? E eu tenho certeza que o Deus que nos dá essas bênçãos, né? E que nos dá as misericórdias, todos os dias as misericórdias do nosso Deus, elas se renovam em nossas vidas, né? Então esse Deus que é maravilhoso, é nele que nós devemos nos alegrar, né? Mesmo que os bens nos faltem nessa vida, que as dificuldades cheguem, né? Nós devemos nos alegrar em Deus, nós devemos exultar, né? Nos exultar nesse Deus que nos proporciona a salvação. E a salvação é o maior presente que o homem pode receber em sua vida. É o maior milagre que pode acontecer na vida do ser humano, é ele ser salvo. Então, por isso, nós devemos ter alegria em nosso Deus. Nós precisamos ter alegria nesse Deus que nos proporciona o maior milagre da vida, que é a nossa salvação. Então, que a partir de hoje, né, e hoje, nós possamos gozar, né, desses frutos que são vindos da justificação de Deus, né? A partir do momento que nós somos perdoados, nós temos nossos pecados perdoados, nós somos justificados e salvos, que nós possamos gozar daquilo que a salvação e a justificação traz para as nossas vidas, né? Que o nosso Senhor nos oferece, né? Que nós possamos ser gratos a Ele, né? Pela paz que nós temos em Deus, pela paz que nós temos com Ele, pelo acesso que nós temos à sua graça maravilhosa, ao derramamento do seu amor em nossas vidas, que nós possamos ser gratos a Ele por isso e que possamos nos alegrar mesmo nas tribulações, mesmo nas dificuldades, né? Tendo a certeza da nossa glorificação, tendo certeza que o melhor está por vir e sempre, meus irmãos, sempre nos alegrando em Deus. Que Ele possa nos abençoar. Pai, Deus poderoso, tem compaixão de mim. Preciso da tua graça abundante aqui. Quebra o meu coração e salva-me de mim. Faz-me bem-aventurado em ti. Pai, Deus de justiça, misericórdia, amor, confesso que me afastei, me esqueci de ti. Eu não sou mais que os outros, me ensine a ver quem sou. Faz-me doar ao invés de possuir. Esvazia o meu ego, enche-me de ti. Ajuda-me a confiar, mesmo quando a confiança me falta. Ajuda-me a enxergar, mesmo quando meu olhar falhar.
Deus poderoso, tem compaixão de mim. Preciso da tua graça abundante aqui. Quebra o meu coração e salva-me de mim. Faz-me bem-aventurado em ti. Pai, Deus de justiça, misericórdia, amor, confesso que me afastei, me esqueci de ti. Eu não sou mais que os outros, me ensine a ver quem sou. Faz-me doar ao invés de possuir. Esvazia o meu ego, enche-me de ti. Ajuda-me a confiar, mesmo quando a confiança me falta. Ajuda-me a enxergar, mesmo quando meu olhar falhar. Ajuda-me